Pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nessa oportunidade desse vídeo eu vou falar sobre um tema muito importante, embora pouco discutido. E essa discussão vai se basear, primeiro, óbvio, em uma literatura que fundamenta essa discussão, e por outro lado também na minha própria experiência pessoal, naquilo que eu observo, naquilo que eu observei e naquilo que eu experienciei, Então, o tema desse vídeo é: existe uma filosofia brasileira? Existe filosofia no Brasil? Existem filósofos brasileiros, teóricos brasileiros? E nesse vídeo eu vou procurar explicar o porquê desse questionamento, de onde é que surgiu, por que as pessoas se questionam, porque no próprio mundo acadêmico se questiona se existe pensamento brasileiro e se existe, quais são e quais os motivos desse próprio questionamento. Eu vou mostrar alguma literatura aqui que eu de alguma forma consultei, existem outras também que eu consultei, mas eu vou citar aqui de curiosidade esse livro aqui do Roberto Gomes, Crítica da Razão Tupiniquim, que é um livro de alguma maneira satírico com relação ao pensamento brasileiro, de que não existe pensamento brasileiro, Esse livro do Paulo Margutti, que é da Universidade de Minas, que tem um núcleo de filosofia, de estudo de filosofia brasileira, que é História da Filosofia do Brasil. Esse é o primeiro volume que ele lançou, 1500 a 1822. E tem esse livro aqui do Ivan Domingues, Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, Ensaios Metafilosóficos. Por que metafilosóficos? Porque justamente surge do questionamento se existe filosofia no Brasil. Meta vem do questionamento sobre a possibilidade da filosofia no Brasil. Então, a perspectiva desses dois autores são um pouco diferentes. Esse do Ivan Domingues, ele vai falar mais, dar um pouco da história da educação, história do desenvolvimento da filosofia, ele não vai falar de filósofos. E ele vai dar uma colocação muito importante, assim, que eu acho interessante nesse livro, que é sobre os 5 perfis dos intelectuais brasileiros. E no Paulo Margutti, ele vai falar sobre esse questionamento da existência da filosofia e vai falar sobre os pensadores brasileiros. Então, vamos explicar historicamente a partir do Paulo Margutti. A filosofia no Brasil, ela teve muitas dificuldades porque o descobrimento do Brasil ocorreu quando, em Portugal, aconteceu um movimento chamado Neoescolástica, onde na França e em outros países começava a desenvolver outras filosofias que rompia com a filosofia da Idade Média, a filosofia escolástica. Na Espanha e em Portugal surgiu movimentos de um novo movimento escolástico, ou seja, se é que a gente pode dizer assim, o Brasil foi influenciado por esse atraso de Portugal, onde, se por um lado outros lugares da Europa estavam rompendo com a tradição escolástica e avançando, se é que a gente pode dizer, em filosofia, Portugal e Espanha estavam, de alguma maneira, permanecendo nas suas bases escolásticas. E isso influenciou o Brasil, e influenciou o Brasil também porque nós também tivemos o ensino a partir dos jesuítas. E nesse sentido, os intelectuais brasileiros eram eminentemente clérigos, padres. E daí também a gente vai ver essa influência ainda há pouco tempo de termos alguns ou muitos intelectuais vindos da Igreja Católica. Eu não estou dizendo assim, fazendo uma crítica de que não pode ter intelectuais religiosos ou padres. Eu quero falar no sentido da concentração do pensamento e dessa inteligência, como dizem, da intelectualidade brasileira. Por outro lado, a gente foi um país colonizado.
existia um grande número de analfabetos, a maioria das pessoas não tinha acesso à educação, e a educação era elitizada, as pessoas as pessoas mais abastadas iam estudar fora, e essa intelectualidade era muito restrita. Havia pouca questão do ensino formal, aqui foi desenvolvendo muito lentamente, e isso prejudicou o desenvolvimento de uma filosofia no Brasil. E um outro fator que a gente pode observar é que, devido a todo o ambiente de nós estarmos presos a Portugal e também termos a questão do escravismo, os intelectuais que eminentemente eram clérigos, eles refletiam sobre temas voltados ao Brasil, e nesse sentido o tema principal era o tema da escravidão. Então, o pensamento brasileiro, os livros, a literatura que era feita aqui, era geralmente voltadas ao tema da reflexão sobre esses problemas brasileiros, que era eminentemente o problema escravista. Então, nesse sentido, é muito difícil você falar em desenvolvimento de ideias brasileiras, sei lá, no sentido da metafísica, da teoria do conhecimento, da ética. Por quê? Porque os problemas que os intelectuais estavam se debruçando era sobre esses temas imediatos do problema do Brasil, que era principalmente o escravismo. Entenderam mais ou menos? Pelo menos nesse período aqui, colônia até independência. Outra questão que Paulo Margutti ele começa a desenvolver aqui, que eu acho que é interessantíssimo, sobre o problema da filosofia no Brasil, é que ele fala bem assim: olha, quando a gente vai estudar os pré-socráticos, a gente tem fragmentos, poesias de vários deles. E a gente pega ali e consegue construir uma filosofia, ou desenvolver, ou interpretar aquela filosofia. Mas, se no Brasil a gente tem um literato, uma pessoa que escreve poemas, ou até escreve literatura com cunho filosófico, às vezes a gente não considera essas pessoas como filósofos, e a gente não estuda isso. A gente cria um critério para dizer da filosofia grega, europeia, ou seja lá que for, como a gente é tão influenciado por eles, mas se a gente detectar isso em intelectuais e em literatos brasileiros, a gente não entende por que disso. Então esse é um questionamento. Não quero dizer que ele está certo ou está errado, mas eu acho que isso é um ponto interessante a se destacar. E aí eu vou para um outro problema, que é um problema também de ordem prática, que aí eu vou falar e abordar a minha experiência na academia e tudo. Nós, no Brasil, principalmente, que nós viemos ali influenciados principalmente da filosofia da USP, fomos influenciados pela filosofia francesa, que muito embora eles tenham intelectuais e filosofias inovadoras, intelectuais que inovaram no campo da filosofia, o ensino da filosofia francesa na França, ela tem muito essa questão da exegese do texto filosófico. E nesse sentido, a maioria das universidades brasileiras, ela se debruça nesse estudo dos clássicos e na exegese dos textos clássicos. Então, nesse sentido, é muito difícil você tirar da universidade brasileira essa característica eminentemente exegética, que é de interpretar textos dos clássicos. E é tanto que, em boa parte das vezes, quando você vai falar de desenvolver uma ideia nova, frequentemente você é censurado por muitas pessoas, até mesmo pelos seus professores, porque se acha de que a gente não tem uma capacidade de desenvolver uma ideia. Então, nesse sentido, nessa influência dessa método francês, que eu acredito que não é totalmente culpa, existe essa influência que é da maioria das universidades, elas se debruçam mais no desenvolvimento da exegese do texto filosófico. Por outro lado, existe outro problema. A gente valoriza muito aquilo que vem de fora.
por consequência disso também. Então, os intelectuais brasileiros, os filósofos brasileiros, isso está mudando aos poucos, mas ainda é muito forte isso, eles não dialogam entre si e não leem aquilo que é dos seus companheiros. Então você tem um colega lá que lançou um livro de filosofia, geralmente você não lê. Você acha que você está perdendo dinheiro quando compra um livro do intelectual do seu país. E você fala, rapaz, para mim é melhor comprar um livro de Theodor Adorno, estudar sobre isso, do que esse cara aqui que está desenvolvendo, está escrevendo este livro. Então existe muito esse preconceito, e me desculpe falar até mesmo, por que não dizer até mesmo inveja, uma disputa entre os intelectuais de que ele vai ser mais importante se eu comprar uma coisa dele, se ele ir para um evento. Por outro lado, existe muito essa questão da caixinha, né? Eu leio esse filósofo, esse pensamento, sei lá, pragmatista, racionalista, e eu acho que esse linha de pensamento é mais importante do que outros, ou desenvolver uma ideia melhor do que o cara que é da contemporaneidade, da filosofia analítica, seja lá que for. Então existe muito isso. Não se debate muito entre eles e não se consome a literatura que é consumida, que se é publicada entre estes mesmos. E isso é também uma dificuldade. Um outro problema que Margutti observa é que, devido a todos esses problemas já citados da colonização e tudo, a gente teve um problema também que o Brasil enfrentou, que foi a questão de... não eram filósofos que ensinavam filosofia, intelectuais próprios da filosofia, que começaram a desenvolver a filosofia. Geralmente eram juristas, eram médicos, que tomavam essa banca da intelectualidade brasileira. Então é muito comum, se você for estudar a história da filosofia do Brasil, existe muitos intelectuais ou filósofos que tinham uma formação médica e até vieram do direito. Então isso não era muito vindo dos intelectuais da própria filosofia. Às vezes também eram historiadores e tal, que migravam. Um exemplo clássico a gente pega aqui Miguel Reale, que é um filósofo do direito, que também deu suas contribuições à filosofia e à filosofia do direito, mas isso mostra como a filosofia, de alguma maneira, demorou para desenvolver seus próprios intelectuais de berço no Brasil. Então a gente tem essa característica, essa crítica do Margutti. Existe essa formação que é muitas vezes eminentemente exegética, essa dificuldade dos intelectuais dialogarem e consumir entre si, consumir seus materiais, que fazem com que a filosofia no Brasil, só nesse momento, graças a Deus, nessa questão de mídias sociais, a gente teve Pondé que lançou aí o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, que quer você goste ou não goste, virou um best-seller em filosofia e que de alguma maneira abriu a ideia da filosofia no Brasil. Então a gente tem isso aí que começou a acontecer. A gente tem aqui a questão do Ivan Domingues, ele faz a observação dos perfis intelectuais brasileiros. Então, o Escola, que seria aquele especialista em um tema, em um autor. Existe aquele intelectual engajado, que está ali no debate público, como Marilena Chauí, que está sempre no debate sobre as questões do Brasil. Existe aquele que é o clérigo, que a gente tem a figura de Lima Vaz, e ele cita mais outros dois perfis de intelectuais. Por exemplo, o estrangeirado, na figura do Loparic, de lá da Unicamp, e o outro aqui que eu me esqueci o que ele falou. Então, assim, existem esses perfis de intelectual. E esse perfil do Escola, que mostra a questão da ênfase na exegese dos textos no Brasil. E aí fica a pergunta, existe filosofia no Brasil? Existe. Vamos pegar aqui Newton da Costa, que desenvolveu a lógica paraconsistente. Nós temos o próprio Luiz Felipe Pondé, que desenvolveu a questão do marketing existencial. Nós temos o neoceticismo, o neopirronismo de Oswaldo Porchat.
Nós temos a reflexão sobre o autoritarismo brasileiro de Marilena Chaui, que é uma reflexão que eu acho muito interessante para você pensar o Brasil. Nós temos o próprio Cláudio Costa, da UFRN, que desenvolveu uma teoria epistemológica muito nova, uma filosofia da linguagem. Nós temos Júlio Cabreira, que apesar de ser argentino, ele desenvolveu a chamada ética negativa. Nós temos Matias Aires, que foi ali do período chamado iluminista brasileiro, a ruptura iluminista, quase ali perto da ruptura iluminista, como enfatiza o Paulo Margutti, que desenvolveu o livro A Questão das Vaidades do Homem, o livro das Vaidades do Homem, reflexão sobre as vaidades do homem. Então, não falta filosofia brasileira. E para finalizar, um outro problema que faz que a gente não tenha uma filosofia brasileira reconhecida, às vezes até mesmo negligenciada, é o fato também de que não somente a gente não consome filosofia brasileira, mas também a língua portuguesa, em especial no Brasil, é pouco consumida no mundo. Então é muito mais fácil eu pegar um filósofo americano, como a cultura americana é influente no mundo, e consumir uma filosofia americana, do que um americano consumir filosofia brasileira. Houve até uma sátira aí uma vez que os Simpsons lançaram um episódio dos Simpsons vindo ao Brasil, em que um dos personagens estava escutando uma fita de espanhol, pensando que no Brasil se falava espanhol. Isso reflete de alguma forma como o americano não consome muito aquilo que vem, não conhece aquilo que vem do Brasil. E também, de alguma maneira, no resto da Europa e do mundo, eles leem pouco o Brasil, apesar de que a gente manda pessoas para estudarem fora, intelectuais vão dar palestra fora, mas é muito pouco com relação àquilo que a gente consome daquilo que está no restante do mundo intelectual aí da Europa e tal. Então, pessoal, espero que tenha esclarecido aí o tema da filosofia no Brasil. E espero vocês para a próxima. Está aí no link o Pix, se você quiser contribuir, está no link também o nosso Kawai. Compartilha, curta e até a próxima.